Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 1000 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O livro que inspirou Zarur. Caros amigos internautas, a LBV nasceu da leitura de um livro por Alziro Zarur. Tudo começou numa noite comum, na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, mas nada do que ocorreu ali era comum. Zarur, então, com 33 anos, inquieto e ainda longe da missão que o tornaria conhecido em todo o Brasil, assistia a uma sessão mediúnica como quem cumpre uma rotina espiritual. Durante toda a sessão, a conceituada médium Emília Ribeiro de Melo fixou nele um olhar silencioso, firme, quase hipnótico, como se houvesse algo esperando o momento certo para ser dito. Ao final da sessão, ela se aproximou dele e, com aquela simplicidade que só as grandes almas possuem, pronunciou a frase que mudaria o destino de Zarur e, por consequência, o destino de milhões de pessoas. Disse ela: Francisco de Assis esteve ao seu lado o tempo todo e lhe manda dizer que chegou a hora de começar a obra. Ele disse que o Senhor irá se recordar de tudo quando ler o livro dele. Aquilo caiu sobre Zarur como um raio de luz, sem discutir, sem pestanejar, sem querer decifrar o fato naquela hora. Ele voltou para casa, tomado por uma pressa que não era dele. Revirou sua estante de livros, até encontrar um velho volume esquecido, intitulado I Fiorenti, de São Francisco de Assis. I Fiorenti é expressão italiana e significa as florzinhas, como diz o povo, ou as florezinhas, como diz a norma culta da língua portuguesa. O livro estava lá, intacto, adormecido, só esperando. Zarur o comprara havia anos e ainda não fora lido. Ele passou a noite inteira devorando suas páginas. E quando o sol nasceu, Zarur também renasceu. Estava completamente senhor do que precisava fazer. A partir daquela madrugada, a LBV começou a existir, primeiro dentro dele, para depois existir no mundo. Vamos imaginar agora 7 pontos fundamentais do livro que possam ter inspirado Zarur em sua gloriosa missão. 1. A pobreza absoluta como libertação do espírito. Em I Fiorenti, a pobreza não é miséria, mas escolha luminosa. São Francisco renuncia a tudo para ser livre de tudo. Essa visão da pobreza perfeita é um ato de emancipação espiritual, pois liberta a alma da obsessão pelo poder e pela posse. Zarur, ao ler isso naquela madrugada transformadora, encontrou o fundamento da futura LBV, uma instituição desmaterializada nos seus fins, desinteressada das glórias humanas no seu centro moral, alheia a privilégios e títulos em sua periferia e comprometida com o serviço gracioso ao próximo. A LBV nasce assim dessa intuição franciscana,
somente uma obra que não pertence a ninguém pode pertencer a todos. Ela é, sob o ponto de vista espiritual, a pobreza em amor, ou seja, a pobreza convertida em amor e transformada em programa permanente. É a liberdade interior que permite dedicar-se inteiramente à caridade e ao esclarecimento dos humildes. 2. O amor universal como eixo da ação. Um dos traços mais belos de Fioretti é o amor de Francisco por todas as criaturas, lobos, pássaros, flores e irmãos da estrada. É um amor que abraça o mundo inteiro e não sacia sua sede de amor, porque não faz distinção entre as almas. Zarur, que mais tarde diria como Francisco que toda criatura é minha irmã, até o irmão Satanás, encontrou naquela obra uma espinha dorsal ética. O amor universal, apresentado em I Fioretti como uma chama que dissolve hostilidades, tornou-se na LBV o amor que constrói para elevar a Deus. A pedagogia franciscana da ternura, simples, direta e desarmada, impregnou o modo como Zarur conduziu seu apostolado no rádio e na TV, expondo o amor como norma de convivência espiritual. Foi essa vibração que o despertou naquela noite, a certeza de que a caridade só é plena quando é universal. 3. A humildade como condição de liderança espiritual. Em I Fioretti, a autoridade de Francisco não se sustenta em cargos, mas em exemplo vivo. Ele é líder porque serve, não porque domina, e ao servir, ele reina. Essa revolução silenciosa, baseada em liderar por humildade, é provavelmente um dos pontos mais impactantes que despertaram em Zarur a visão de uma obra que iria se tornar distinta de todas as outras. A LBV não nasce como obra do homem, mas como missão coletiva de milhões de almas convocadas por Deus para esse fim. Tal como Francisco, Zarur recusou glórias humanas e prestígio pessoal, entendendo que o verdadeiro dirigente espiritual é o primeiro a descer ao chão de fábrica da vida, o primeiro a doar e a se doar, e o primeiro a se sacrificar. A humildade franciscana é metodologia de comando pelo coração. E Zarur assimilou isso como ferramenta essencial de sua liderança missionária. 4. A alegria como forma de santidade. I Fioretti é obra que está inundada de uma alegria quase infantil, pura, espontânea, muitas vezes desconcertante. Para Francisco, a alegria é um testemunho espiritual. Quem confia em Deus não teme, não reclama, não esmorece. Essa alegria evangélica, que mais tarde ressoaria na LBV por caminhos espirituais, toca profundamente Zarur, que sempre enfatizava em suas pregações a alegria de viver em Deus. Porque fora de Deus não há segurança nem salvação para ninguém. A obra legionária se imbuiu desse espírito solar, constituído por música divina, humor saudável, esperança ativa e vibração positiva. Em I Fioretti, Zarur encontrou a comprovação de que não há caminho de luz na tristeza, e que a alegria, longe da superficialidade,
É força mística que renova, cura e unifica almas e corações. 5. O diálogo com o que parece diferente. Um dos episódios mais marcantes de I Fioriti é o encontro de Francisco com o sultão do Egito, ocorrido durante as Cruzadas. Em plena Guerra Santa, Francisco atravessa linhas inimigas sem escudos, sem lanças, sem armas, apenas com fé, e dialoga fraternalmente com o líder muçulmano. Ali, a paz deixa de ser conceito e torna-se ato. Zarur, que convocou e dialogou com ateus, materialistas, nihilistas, agnósticos, humanistas e religiosos de todas as crenças, viu nesse gesto de Francisco um modelo para a LBV, cuja bandeira maior seria a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Essa religião se baseia na união das pessoas de boa vontade e na fraternidade sem fronteiras. E Fioriti mostra que a paz é missão ativa, corajosa, desarmada. E Zarur, iluminado por essas cachoeiras de luz que desciam do infinito, compreendeu que sua tarefa seria unir sempre, sem dividir jamais. 6. O poder das pequenas ações transformadoras. Muitos capítulos de I Fioriti mostram milagres pequeninos, gestos aparentemente insignificantes, como dar água a um leproso, costurar uma túnica rasgada, cantar para espantar a tristeza. São miniaturas de amor. Essa espiritualidade miúda, mas luminosa, foi talvez uma das maiores inspirações recebidas por Zarur. A LBV cresceu sobre pequenos atos, como uma palavra no rádio, uma cena na televisão, uma carta contando um testemunho, um pedido de oração, um gesto de bondade e assim por diante. E Fioriti ensina que a santidade não nasce dos grandes feitos, mas da constância na vivência da delicadeza. Zarur entendeu que a grandeza da LBV estaria justamente nisso, no cotidiano feito em abnegação, na caridade simples e desinteressada, no serviço anônimo ao próximo, que somado ao longo dos anos se tornaria uma cordilheira de luz. 7. A missão como recordação espiritual. Finalmente, o ponto mais alto e profundo de I Fioriti talvez seja este: Francisco não gera, não cria sua missão, ele simplesmente se recorda dela e a põe em prática. É como se algo adormecido dentro dele despertasse. É impossível não ver nisso o paralelo com a cena vivida por Zarur naquela reunião da FEB. A médium lhe diz que Francisco esteve ao seu lado e que Zarur se lembraria de tudo quando lesse o livro dele. A leitura noturna, feita de uma assentada, febril, iluminada e transformadora, funcionou como chave da memória. Em I Fioriti, a missão se revela como reencontro com a própria alma, não como decisão racional. Ao terminar a leitura, Zarur percebeu que já sabia de tudo, porque de tudo ele se lembrara. E desse despertar nasceu a LBV, como continuidade espiritual direta da chama franciscana que ardia desde o século XIII e encontrou sua plena realização na grande obra legionária. Talvez seja esta a maior lição que brota dessas páginas antigas e dessa madrugada inesquecível, ou seja, a missão nunca é inventada,
ela é apenas recordada. Zarur não inventou a LBV, ele apenas abriu a porta do coração, onde ela já morava desde antes da vida presente. E Fioretti foi a chave. Francisco foi o mensageiro, e Zarur foi o operário de Deus, que disse um sonoro sim, quando o céu lhe recordou quem ele era e o que devia fazer. Hoje, ao revisitarmos essa história, sabemos pela comprovação dos fatos que a luz que acendeu a LBV continua num crescendo permanente, multiplicando-se em milhões de pequenas lâmpadas humanas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Cada internauta que ouvir esta mensagem, cada coração tocado por essa narrativa, cada alma em busca da luz do Espírito, será mais um fio dessa imensa rede de amor que começou com um livro esquecido numa estante e com um homem que, ao abrir suas páginas, encontrou nelas sua própria alma. Porque toda grande obra nasce no instante em que Deus nos revela a memória do que existe de melhor em nós. E quando isso acontece, não há noite que resista, nem missão que possa falhar. O resto é caminho, é serviço e é integração no amor de Deus. Francisco e Zarur, Mário Frigeri. O livro abriu-se ante o infinito céu, página a página em sereno brilho. Em cada frase, sob um tênue véu, via Zarur seu luminoso trilho. Não era letra, era revelação, lembranças mil em tramas de escritura. E a alma eleita, envolta em comoção, torna-se herdeira da missão mais pura. Missões não nascem, voltam, são retorno. Deus, despertando o obreiro e seu entorno, acende a alma que o servira outrora. E assim, brotando de um livro altaneiro, LBV irmana o mundo inteiro e banha a terra em resplendente aurora. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz!